As pessoas parecem que estão enlouquecendo, né? Elas parecem que não querem entender como as coisas funcionam. É um festival de maluquices que se lê na imprensa sobre contratações e o tratamento dado a clube que deve a jogador, a outro clube onde foi buscar determinado atleta e não pagou. O tratamento dado a clube que age assim e que continua indo ao mercado buscar mais jogadores, a naturalidade com a qual parte da mídia trata esse tipo de coisa ajuda demais a jogar esse clube no buraco, a fazer com que a cruzeirada aconteça, por maior que seja o clube. Eu estou falando do Corinthians. E o mais bizarro, quando você fala sobre isso, sempre aparece um corintiano tadinho, ingênuo, tolinho, que chega e fala: cuida do seu time, esquece o meu timão. Pelo amor de Deus, né? O cara não consegue entender o papel do jornalista que analisa futebol, que independentemente de ter um time pelo qual ele torce, como todos nós temos, fala sobre todos os assuntos, fala sobre todos os clubes. O sujeito acha que há uma espécie de uma reserva de mercado, né, para comentários. Olha, só o jornalista corintiano pode falar sobre o Corinthians. Só o jornalista palmeirense fala do Palmeiras. Não. O jornalista fala sobre o time que tem que falar, que está na pauta. Não importa para quem ele torça, desde que ele faça isso de forma correta e honesta. E é o que a gente faz aqui, quando alertamos frequentemente para a situação do Corinthians. O Corinthians ainda não acertou sua dívida com o Argentino Júnior, onde foi buscar o Fausto Vera. O presidente do Clube de Buenos Aires deu uma entrevista há poucos dias à ESPN e nela fez duras críticas ao Corinthians. Palavras fortes foram utilizadas, inclusive. O Matias Rojas, jogador que era do Racing, aqui, olha o Racing aqui, ó, e que terminou o contrato, interessava ao Botafogo, o Corinthians cobriu a proposta, contratou o atleta paraguaio, não deu retorno técnico, alertamos na época, aqui no canal, especialmente lá no bate-pronto da Jovem Pan Esportes, falei várias vezes. O Rojas é um jogador que bate bem na bola, é um jogador que tem alguns predicados, vivia no Racing a sua melhor fase desde que chegou ao time argentino, não havia se firmado como titular absoluto até então, mas não é um jogador que vai gerar jogo o tempo todo, que vai chamar responsabilidade. Ele, na minha visão, sempre passou muito longe de ser o protagonista, aquele camisa 10, né, que assume o jogo, e no Corinthians não conseguiu ser. Acho até que pode dar um resultado melhor do que o que apresentou até agora, né? Se entrar numa fase melhor, mais bem aproveitado. Mas o fato, talvez nem jogue mais, porque o jogador tá recorrendo, porque não recebeu o direito de imagem. É o que diz no noticiário corintiano. Então, como é que um clube que não pagou o jogador aquilo que combinou? O cara tá lá há menos de meio ano, já tem dívida com esse jogador. Não pagou o outro atleta que foi contratado na metade do ano passado, que é o Fausto Vera, ex-Argentino Júnior. Como esse clube pode querer o Gabigol, pode contratar jogadores internacionais, estar no mercado? Qual a lógica disso? Ainda tem a questão da negociação da diretoria que está saindo com a Caixa Econômica para uma composição para fazer o pagamento do estádio, quando o clube bateu o recorde de faturamento em 2023 e está indo no mercado. Por que não paga o estádio? Ou seja, tudo é feito de forma muito confusa. Tudo é feito da maneira mais equivocada. E muitos colegas, incrível isso, impressionante, tratam como se fosse normal. E aí vem uma comparação bizarra com o Flamengo lá de 2015, 2016. Em 2015, quando o Flamengo contrata Guerreiro e Sheik junto ao Corinthians, o Corinthians já devia dinheiro a esses dois jogadores. E aí o Flamengo os contrata de que maneira? Não tinha dinheiro para fazer o pagamento da multa rescisória. Mas ele faz uma composição com o Corinthians e com os atletas, uma composição triangular, em que o Flamengo, de certa forma, assume uma parte da dívida, né, do Corinthians com esses jogadores e os contrata. Por isso que o Guerreiro ganhava muito bem no Flamengo, o pessoal criticava muito isso, porque ele recebia o seu salário, obviamente, e uma outra parte, como seria uma espécie de luvas mensais, que era justamente o quê? Como se o Flamengo estivesse comprando os direitos federativos dele, que eram do Corinthians, mas, de certa forma, foram, na prática, repassados, pelo menos parcialmente para o atleta peruano, porque o Corinthians devia muito dinheiro para ele. Essa foi a composição. O Flamengo não tinha dinheiro para pagar uma multa rescisória, mas conseguia colocar no fluxo, ou seja, nas suas despesas mensais, aqueles dois salários e também, claro, as luvas dos atletas e tudo mais. Tanto que os dois jogaram no Flamengo, terminaram seus contratos e não teve nenhuma ação na justiça, nada, recebeu o dinheiro todinho. O Flamengo pagou direitinho. Era a gestão do Eduardo Bandeira de Mello ainda. O Flamengo cumpriu suas obrigações. Na época da contratação dessa dupla, em 2015,
Não faltaram colegas na imprensa, olha o Flamengo deixando sua austeridade, eu dizia na época, vamos aguardar. Se o Flamengo atrasar salário, é porque não deveria contratar Sheik e Guerreiro. Se o Flamengo cumprir tudo direitinho, normal. Em algum momento o Flamengo ia começar a contratar. Mas quando fez as contratações, já estava há 2 anos e meio. 2013, 2014 e metade de 2015, fazendo o quê? Apertando o cinto, cortando custos. Gente, em 2013, o Flamengo devolve o Wagner Love para o CSKA Moscou, porque não conseguia pagar o jogador. E o Wagner Love depois aparece em 15 para ser campeão brasileiro pelo Corinthians. O Flamengo não tinha condições de ter esse jogador. E abriu mão dele. Em 2014, tem o Elias por empréstimo, ganha de forma surpreendente a Copa do Brasil. E ao final da temporada, o Elias era jogador do Sport em Lisboa. O time português pede uma quantia que o Flamengo não podia pagar. E o Flamengo abre mão do Elias, que era o jogador naquela ocasião adorado pelo torcedor. Não tinha condições de pagar. E ele foi para onde? Foi para o Corinthians. E assim, o Corinthians contratando, sem se preocupar muito com quanto vai custar, se pode pagar, se não pode pagar, foi se embananando financeiramente, até chegar nessa situação que é absurda. Pela magnitude do clube, o Corinthians tem uma torcida imensa no principal mercado, que é São Paulo, é a segunda maior do Brasil. Tem tudo para se organizar em poucos anos e entrar num outro patamar financeiro, administrativo e, consequentemente, poder contratar para valer. Mas não, quer viver uma vida que não é dele. E isso é muito preocupante. E aí vem a ignorância de muitos. Minha Nossa Senhora, os caras não sabem o que é fair play financeiro, e aí aparece um incauto na rede social, ou discutindo com outro do botequim, na escola, no trabalho. Não, tem que ter fair play financeiro para parar com esse negócio do Flamengo contratar jogador, Palmeiras contratar jogador. Não, amigo. Vejam o que o grande César Grafietti escreveu na sua conta no Twitter, agora é X, né? Escreveu na rede social desse final de semana. Novamente, fair play financeiro. O objetivo do fair play financeiro é evitar atrasos de salários, impostos e pagamentos a clubes. Tem mais a ver com fluxo de caixa que saldo de dívida. Comprometa-se com o que pode pagar. Sanção ideal? Ele pergunta. Transferban até pôr as contas em ordem, né? até se organizar. E ele acrescenta, qualquer coisa diferente disso é bobagem ou interpretação equivocada sobre o tema. Algum clube quer? Ele pergunta. Poucos. A maioria prefere seguir sangrando. Mentalidade amadora e narcisista dos dirigentes. Está aqui fortes palavras do grande César Grafietti. Para você que eventualmente não o conheça, o César é o cara que capitaneia aquela análise fantástica que é feita já há anos, tá? Por uma equipe de especialistas. Ele é o cara que encabeça esse time. Análise dos balanços dos clubes, esmiuçando detalhadamente a situação financeira de cada um dos grandes clubes do futebol brasileiro, dos principais. Então, tá aí. O fair play financeiro não impede o Palmeiras de contratar ou o Flamengo de buscar jogadores aqui ou acolá. Porque esses clubes têm saúde financeira, gastam aquilo que eles podem. Fair play financeiro é para você andar na linha, gastar dentro das suas possibilidades. Ao mesmo tempo, você tem que pensar em reduzir dívidas, quando elas atingem um patamar muito elevado. Ter dívida nunca foi o problema. O problema é quando você tem uma dívida que você não consegue pagar, quando ela te asfixia. E é o que acontece com muitos clubes. E o Corinthians tem a dívida do estádio e a dívida do clube, contraída numa era sem grandes títulos. Ela cresceu nos últimos anos, 6 anos, 7 anos, e o Corinthians ganhou o quê? O último título brasileiro foi em 2017. Lá se vão quantos anos? 6 anos e alguma coisinha já vai fazendo daqui a pouco esse título brasileiro conquistado pelo Corinthians. Pelo menos 6 anos. Então você tem aí um tempo grande, sem grandes conquistas. Esse título mesmo de 2017 foi inesperado, fantástico, justo, merecido, mas o time não se programou para brigar pelo título, mas tudo deu certo e ganhou merecidamente aquele campeonato. Então você vê que o Corinthians já há algum tempo ele vai batendo cabeça. E aí as pessoas querem comparar com o Flamengo, que é totalmente diferente, gente. O que foi feito no Flamengo, que deveria ser feito pelo Corinthians. E tá no novo presidente, Augusto Melo, está a oportunidade. Se ele quiser, ele pode fazer. É só faz uma auditoria, contrata uma empresa de auditoria, passa um pente fino no Corinthians, vê qual é a situação do clube, apresenta ao torcedor, ó, nossa situação financeira é essa aqui. Ó. O que nós podemos fazer hoje é isso, contratar jogadores assim, 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 não podemos fazer loucura, vamos tentar administrar aqui da melhor maneira, vamos contar com o apoio do torcedor, para fazer a melhor campanha possível dentro desse cenário e começar a tentar alavancar ainda mais as receitas, reduzir as dívidas, melhorar a imagem do clube no mercado e tentar seguir de uma outra forma para em alguns anos, aí sim, poder competir
com o Palmeiras, com o Flamengo, e de igual para igual no mercado, buscando jogadores, cumprindo as suas obrigações, pagando os clubes que eventualmente vendam jogadores para o Corinthians. Esse é o caminho, é o único caminho razoável. É claro que existem alguns clubes que viram SAF, outros que têm mecenas, e aí acaba se surgindo uma outra situação. O Corinthians não precisa disso. O Corinthians é forte o bastante para andar com as próprias pernas e se recuperar. E, infelizmente, continua havendo na mídia muita gente vivendo só de sensacionalismo, de supostas contratações, nomes que são totalmente fora da realidade do clube e que usam e abusam da boa-fé e da ingenuidade do torcedor apaixonado que acredita que vai receber grandes jogadores e que o clube tem condições de fazer esses investimentos, quando claramente não é o momento para isso. Tá? É uma pena que isso aconteça, porque sabe o que vai acontecer? Circunstancialmente, alguém pode até contratar alguns jogadores, formar um time, ganhar uma competição, fazer uma boa campanha aqui ou ali, mas o custo disso é o quê? Daqui a pouco a coisa começa a ruir, porque é uma casa construída sem alicerces, então não vai sustentar. Não vai sustentar. As dívidas vão corroer isso em algum momento, e mesmo sem fair play financeiro. E o fair play financeiro colocaria a casa em ordem, obrigaria os clubes a andar na linha. E isso seria bom para todos eles sem exceção. Mas, enquanto não quiserem tomar um remédio amargo, vão sofrendo da mesma doença e vivendo de paliativos, que não vão nunca curar esse mal. Em contrapartida, aqueles que conseguiram passar por essa etapa, e aí eu vou citar de novo o Palmeiras e o Flamengo, ficam cada vez mais fortes. Aí você vê uma final de ano em que o Flamengo contrata à vista um jogador por 16 milhões de dólares e pode fazer um investimento, tem a grana para isso, tá? Algo que o Corinthians não tem condições, mas deveria ter, se fosse bem gerido. E você vê um Palmeiras indo buscar um Caio Paulista do São Paulo, um jogador para a composição do elenco campeão brasileiro, né? Não é nenhuma contratação de tanto impacto, mas que o Palmeiras vai lá e fala, eu quero, vai lá e tira do São Paulo na maior naturalidade. O São Paulo. Teremos live nesse dia 1º de janeiro, tá? Live dos membros do canal, às 6 da tarde. Eu convido você a participar. Se você não é membro do canal, você vai assistir. Sempre é um debate bem interessante. Vamos falar sobre vários assuntos. Esse aí também deve entrar na pauta, com certeza. Tá? Eu destaco, como sempre, aqui para você acessar os links na descrição do vídeo para o meu canal de cortes. Gostaria que você fizesse a inscrição no canal de cortes, lá o melhor das nossas lives. O clube de membros do canal. Participe, é uma maneira de você apoiar o nosso trabalho. Também o meu blog no All Sport, todo dia um novo texto sobre futebol, tá? E, claro, o nosso curso online de jornalismo esportivo, onde compartilhamos um pouco da experiência acumulada aí em 40 anos de profissão. Além, claro, do Use 360, tá aí a promoção de final de ano, o Natal já passou, mas a promoção continua. Você pode comprar itens do canal, da Live Soft Open e muito mais. Tem vários temas, vários times, vários esportes, é muito bacana. Canecas, camisetas, são presentes bem legais que você pode até aproveitar para mandar um presente retardatário para alguém que você esqueceu de presentear durante o Natal ou até para comprar um presentinho de Ano Novo para você mesmo. É isso, valeu e saudações.